Havendo quórum e presente o Ministério Público Especial de Contas, declaro aberta a sessão. Submeto para apreciação a ata da 25ª sessão ordinária, distribuída eletronicamente. Aprovada à unanimidade. A palavra foi criada aos senhores conselheiros e procurador para comunicações e registros. Senhor presidente. Conselheiro Carlos Zana, com a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, solicito inclusão em pauta processo de ratificação de medida cautelar TC 2049/2021. Perfeitamente, considero inclusa, Excelência, na parte de avaliação de medidas cautelares. Passaria a palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente, pela ordem. Conselheiro Marco Antônio, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eminentes conselheiros, eu estou solicitando a inclusão em pauta de 55 processos de pessoal, todos em controvérsia, e a lista já foi regularmente distribuída a Vossas Excelências. Retorno a palavra, senhor presidente. Também incluso em pauta os processos distribuídos pelo conselheiro Marco Antônio, 55 processos pessoal incontroversos. Não há devolução de processo com pedido de vista. Vou passar a palavra ao conselheiro Carlos Randa para relatar processo incluso em pauta com medida cautelar. Conselheiro Carlos Randa, com a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, processo 2049/2021, uma representação com pedido de medida cautelar encaminhada pelo senhor Murilo Ronchezel, em face da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, onde relata suposta irregularidade no edital de licitação de tomada de preços 01/2021, direcionada à contratação de agência e propaganda em conformidade ao que determina a Lei 8666. O certame teve início dia 17/5/2021. O representante alega existência de vícios no edital, normalmente quando estipula a apresentação de briefing em desconformidade com o disposto na Lei Federal 12.232/2010 e demais normas regulamentadoras, sendo insuficiente para a elaboração de proposta técnica. Registra que o edital viola a sistemática de apresentação dos documentos, uma vez que afronta a legislação vigente, ao determinar que será feita uma comparação entre as propostas apresentadas para determinar o julgamento. Ressalta ainda que não há indicação do prazo limite para pagamento dos serviços prestados, ferindo o artigo 40, inciso 14, letra D, da Lei 8666, e discorre, por fim, sobre legislação federal e normas que regem o agenciamento de publicidade e propaganda, ressalvando a importância de observá-las para salvaguardar o interesse público e evitar a elevação de custos para a administração municipal. Para melhor apurar os fatos, determinei decisão monocrática, notificação dos responsáveis, senhor Braz Zagoto, presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro, e senhora Tamara Rosa, presidente da Comissão Especial de Licitação. Os notificados apresentaram justificativo e defesa, conforme documentos. Os autos foram encaminhados à área técnica, Núcleo de Controle Externo de Obras e Fiscalizações, SOF, para análise e fundamentos do pressuposto da cautelar, conforme a manifestação técnica cautelar 53/2021. Eu estou acompanhando a manifestação da manifestação técnica de cautelar, onde conhece da representação, e dos 4 pontos alegados pelo representante, 2 foram procedentes. São eles: 1, briefing insuficiente para a elaboração de proposta técnica e em desconformidade com o disposto na Lei 12.232/2010 e demais normas. Alega o representante inicial que o briefing inserido no edital de tomada de preços, deflagrado pela Câmara Municipal de Cachoeiro do Itapemirim, é insuficiente para a elaboração da proposta pelos licitantes e contrária ao disposto na Lei 12.232/2010. Informa ainda que o artigo 6º da pré-falada lei dispõe: a elaboração do instrumento convocatório das licitações previstas nesta lei
obedecerá às exigências do artigo 40 da Lei 8.666, com exceção das previstas nos incisos 1 e 2 e seu parágrafo 2º, e as seguintes: as informações suficientes para os interessados elaborem propostas serão estabelecidas em um briefing de forma precisa, clara e objetiva. Assim discorre a área técnica. O briefing se assemelha ao projeto básico e ao tema de referência para sua confecção. Em seu arrazoado, informa a existência da Instrução Normativa 03, proveniente da Secretaria-Geral da Previdência da República, onde se definiu o que seria o briefing, esclarecendo ainda que tal normativa não tem natureza obrigatória para o Executivo Federal, não existindo obrigatoriedade de seu cumprimento pelos demais órgãos e entidades da Federação. Exemplifica ainda que a Prefeitura de Itapemirim, neste estado, realizou concorrência pública, onde o representante constatou a confecção de um briefing melhor elaborado do que o realizado pela Câmara Municipal de Cachoeiro. Analisando o anexo 1, briefing do edital de tomada de preços 01/2020, realizado pela Câmara Municipal de Cachoeiro, que dispõe sobre as informações a serem contidas na proposta técnica, a área técnica encontrou as seguintes informações a saber: a comunicação do Poder Legislativo Municipal baseia-se nos princípios que é de direito da população ser informada e é dever do poder público informar. Essa comunicação deve vincular-se a objetivos sociais de interesse público e sempre assumir caráter educativo, informativo e de orientação social. A Câmara Municipal de Cachoeiro é uma instituição pública com autonomia administrativa e financeira que congrega representantes da população incumbidos de atuar na fiscalização das ações do Poder Executivo, zelar pela correta aplicação de recursos públicos, propor, analisar e votar leis referentes a seu domínio, o município de Cachoeiro. A reunião dos vereadores em plenário é o órgão máximo para deliberação, auxiliado pelas comissões permanentes que analisam o caráter técnico legislativo de propostas antes de serem deliberadas em plenário. Do ponto de vista da estratégia de ação, a Câmara de Vereadores se orienta pelas metas estabelecidas com o início de cada gestão de comando do colegiado, escolhido na forma que preceitua o regimento interno da Casa. Segue essa parte geral e a formulação da proposta técnica deve usar como parâmetro o território do município de Cachoeiro, podendo ser levado em conta casos específicos de atendimento por algum tipo de mídia que esteja fora dos limites do município, justificados em razão do interesse do público comum. O público-alvo da publicidade da Câmara é a sociedade de Cachoeiro, sem distinções de qualquer natureza. As peças publicitárias poderão ser assinadas pela atual logomarca da Câmara, outra logomarca. Praça de veiculação, Cachoeiro do Itapemirim, sede de distritos. Área técnica, a própria administração reconhece a ausência de alguns elementos elementares relevantes quando afirma em sua defesa o que segue, aspas, já os dados sobre a situação geral do município de Cachoeiro podem ser facilmente acessados por qualquer interessado nos sites da Câmara e da Prefeitura, além de ampla literatura existente sobre o tema. E sabemos que a pesquisa é fator básico para a elaboração de qualquer material publicitário. Já o período e verba referencial, como já se disse, não são itens exigidos na Lei 12.231, e menos ainda quando se considera que o edital não exige apresentação de campanha e sim peças publicitárias. A área técnica também aponta que não foi identificado qual o período e frequência de divulgação, bem como o valor referencial a ser utilizado como parâmetro para a apresentação da proposta. Assim, conclui a área técnica com relação a este item. Verifica-se que o briefing constante do anexo 1 do edital de tomada de preço, realizado pela Câmara Municipal do Itapemirim, não possui todos os elementos necessários para a formulação da proposta técnica a ser feita pelos licitantes que acudirem ao certame, sendo que, numa análise perfunctória, próprias medidas cautelares, assiste razão ao representante. Com relação ao item 2, violação da sistemática de apresentação dos documentos de habilitação, a área técnica entende que não assiste razão ao representante. O item 3
não indicação de prazo para pagamento, a área técnica também entende que não assiste razão ao representante. Com relação ao item 4, descumprimento de normas que regem o agenciamento de publicidade e propaganda, segue a análise da área técnica. Alega o representante que o edital realizado pela Câmara Municipal descumpre a Lei 4.680/65 e o Decreto Federal 57.690/66. Analisando o edital objeto de apresentação, verificamos a existência de seu preâmbulo, que o mesmo faz referência a essa legislação. Entretanto, apesar da previsão expressa de conformidade com a legislação que rege o certame, aí incluído a Lei 4.690 e o Decreto Federal, contudo, não foi discriminado de forma cristalina no instrumento convocatório a forma que se dará o faturamento da divulgação, conforme apontado pelo representante, com foco no artigo 5º do Decreto Federal 57.690, o que poderá ocasionar questionamentos nos procedimentos para quitação dos valores decorrentes das prestações de serviços contratados, a saber, diz o artigo 15, o faturamento da divulgação será feito em nome do anunciante, devendo o veículo de divulgação remetê-lo à agência responsável pela propaganda. Do exposto, conclui a técnica. Assiste razão às alegações efetuadas pelo representante quanto a este ponto. Assim, fica caracterizado o fumus e passa a análise da questão do fumus boniuris e do periculum in mora, nos quais, ao alegar o risco de ineficácia de decisão de mérito, é que pode haver despesas em desconformidade com a legislação em vigor e com a análise feita pela área técnica. Assim, conclui a área técnica. De uma análise perfunctória, vislumbramos a presença do periculum in mora, restando evidenciado o fundado receio de que a efetividade do processo venha a sofrer dano irreparável ou de difícil reparação face à irreversibilidade da situação, com a possibilidade de contratação por parte da administração de serviços licitados, com os indicativos irregulares apontados na peça técnica. E sugere a concessão da medida cautelar, considerando estarem presentes os pressupostos autorizadores. Por meio de medida cautelar, apresentei conhecer da representação, acolher a proposta da área técnica para a concessão da medida cautelar, para que a autoridade competente suspenda qualquer ato relacionado ao contrato decorrente da tomada de preço 01/2021 até a ulterior decisão de mérito. Também notifiquei 10 dias os responsáveis, os senhores Braz Agoto, presidente da Câmara, e a senhora Tamara Rosa, presidente da Comissão Especial. Também notificação de 10 dias para que comunique as providências adotadas. Submeto, na forma regimental, para ratificação a decisão monocrática 521/2021. Senhor presidente, devolvo a palavra. Muito bem. Em face da concessão da medida cautelar, através de decisão monocrática, agora em análise para homologação, vou colher a manifestação do plenário. Processo em discussão. Em votação, como voto, conselheiro Rodrigo Coelho. Eu voto acompanhando o relator integralmente, excelência. Também acompanho, proclamo na forma relatada por sua excelência, conselheiro Carlos Hanna. Passo a palavra ao conselheiro Marco Antônio para relatar os processos inclusos em pauta. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, eminente procurador. Os processos inclusos em pauta, senhor presidente, apenas para agilizar os trabalhos, vou fazer a leitura do número e da decisão. Fica mais célere. Os vossas excelências já se encontram com a lista em mãos. Processos inclusos 272/2019, pelo arquivamento, de 191/2019 arquivar, 7060/19 arquivar, 298/2019 arquivar, 332/2019 arquivar, 1426/17 arquivar, 171/19 arquivar, 6834/18 pelo registro,
217/19 pelo registro, 266/21, registro, 250/19, registro, 199/19, registro, 7120/18, registro, 8613/18, registro, 1430/19, registro, 1425/19, registro, 238/19, registro, 237/19, registro, 207/19, registro, 257/19, registro, 7341/17, registro, 205/19, registro, 6581/18, registro, 6598/18, registro, 6586/18, registro, 6793/18, registro, 306/19, registro, 427/19, registro, 329/17, registro, 324/19, registro, 6589/18, registro, 7039/18, registro, 7336/18, registro. Eu estou sendo ouvido, senhor presidente? Perfeitamente. Obrigado, senhor presidente. 356/19, registro, 6807/18, registro, 266/19, registro, 194/19, registro, 7086/18, registro, 368/19, registro, 7109/18, registro, 593/19, arquivar, 275/19, registro, 6/2019, registro, 41/2019, registro, 1909/18, registro, 6811/18, registro, 7058/18, registro, 7130/18, registro, 7276/18, registro, 260/19, registro, 6817/18, registro, 7065/18, registro, 100/19, registro, 93/19, registro, e, por fim, 106/19, também registro. Com isso, eu encerro a lista de inclusão, senhor presidente, e eu retorno a palavra a Vossa Excelência, desejando uma boa tarde a todos e a quem nos ouve neste momento. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, senhores. Os processos, todos sabemos que, por força do regimento interno, só podem ser inclusos se incontroversos. E, por ser incontroverso, não há necessidade de colher a manifestação do plenário. Desta forma, vou declarar na forma relatada por Sua Excelência o conselheiro substituto Marco Antônio, na forma da lista já encaminhada. Nada mais havendo a tratar, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, presencial na modalidade de videoconferência, será realizada no dia 4 de agosto, quarta-feira, às 14 horas, nos termos da decisão plenária TC 05/21, bem como para sessões virtuais do colegiado nos dias 9, 16, 23 e 30 de julho. Está encerrada a presente sessão. Prazer rever a